Olá, Agosto Branco é o mês de conscientização sobre o câncer de pulmão. Hoje, aqui no Alesp em Pauta, nós vamos falar sobre as doenças mais frequentes e também os riscos que o cigarro pode oferecer. Bom, para essa conversa eu recebo o Marcelo Fernandes, que é fisioterapeuta especializado na área de fisioterapia cardiorrespiratória. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado. Também temos aqui nos nossos estúdios Hernani Carvalho, que é cabeleireiro e também fumante. Vai compartilhar um pouquinho da história com a gente, não é? Sim, completamente. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bom, para começar, doutor, o cigarro ao longo do tempo, né, as pessoas têm se conscientizado um pouco mais, têm diminuído o consumo, porém, ainda a gente tem um número alto e as consequências dele? Sim, o tabagismo ainda é um fator muito prevalente na população, embora nós tenhamos importantes avanços no Brasil nas últimas 2 décadas, né? O Brasil ele é signatário de uma importante convenção da Organização Mundial de Saúde chamada Convenção Quadro, em que se estabelece lá diversas medidas para o combate ao tabagismo. A partir dessa inclusão do Brasil nessa convenção, importantes medidas foram adotadas que fizeram com que ao longo dessas 2 décadas a gente tivesse uma redução e um impacto positivo. Entretanto, isso ainda é preocupante, ainda é um problema, até pelo que o cigarro pode gerar de doença na população. Inclusive, nós temos uma lei que acaba de completar 15 anos, né? A lei que proíbe que as pessoas fumem em locais fechados. Isso também foi um avanço, né? Sim, inclusive essa lei que você cita, ela contempla um dos principais pontos da Convenção Quadro. Né? Das diversas diretrizes que essa convenção sugere que os países tomem, existem 4 delas que o custo-benefício é o melhor que é possível. Então, o ambiente livre de tabaco é uma dessas 4. Então, o Brasil e o município aqui foi na direção correta ao ter feito essa lei. Então, dentre as outras 3, né, a primeira é essa, ambientes livres de tabaco. A outra é a inserção de imagens gráficas nos pacotes de cigarros para sensibilizar a população. A outra é a maior taxação de impostos sobre o tabaco e a proibição de marketing e patrocínio pelas produtoras de cigarro, né? Então, isso tem um custo efetivo muito positivo. Hernani, conta pra gente um pouquinho, então, da sua experiência aí com o cigarro. Sim, sim. O meu começou numa brincadeira, né? Eu estava cursando o 2º grau, né? E nessa época eu não era cabeleireiro ainda, né? Eu trabalhava em rádio, eu era locutor de AM e FM, comecei assim. Mas só que nessa brincadeira, vamos dizer assim, que a gente se vicia sem saber. A gente começa comendo uma brincadeira, aquela molecada que estuda, tira onda, exatamente o que o doutor falou, os comerciais chamam a atenção, né? Porque com o cigarro na mão a gente se achava naquela idade lá uns heróis, os artistas, né? Porque também as novelas chamavam muito a atenção, os melhores astros e atrizes estavam fumando, né? Eu acho que quando não tem cabeça, é uma coisa que hoje tem os influencers, né, que influenciam muito. Acho que antigamente era isso, assim, a gente vê os artistas, os comerciais, como influenciar naquela situação. E foi quando começou a me atrapalhar aquela coisa. Aí cair no vício. Sendo que no estúdio eu tinha que ficar de 4 ou até 6 horas sem fumar. Não podia fumar lá dentro, né? Não podia. E vinha o sofrimento. Tentei parar várias vezes, muitas vezes. Uma pessoa que entende de parar de fumar sou eu, porque já tentei várias vezes, né? E todo é sem sucesso. O máximo que eu já fiquei foram 15 dias, né? Bota aí de 15, um mês, né? Mas sendo aquele de beber socialmente, né? A cerveja e o cigarro são similares, né? E eu não conseguia separar uma situação. Sendo que no dia seguinte,
eu estava completamente com nojo daquilo, né? Hoje, por exemplo, hoje eu sou cabeleireiro. Quando tem uma cliente faltando meia hora para ela chegar, eu nem encosto no cigarro, porque é uma coisa horrível. Quando tem uma cliente fumante, né? Eu sinto o cheiro dela, claro, porque eu fumo. E é uma coisa desagradável ficar sentindo, mesmo fumando, um cheiro do cigarro, porque é uma coisa que realmente é desagradável. Por exemplo, você chega num lugar, vai ser atendido por um cabeleireiro, lógico, e está aquele cheiro desagradável de cigarro, ou até perfume demais também é uma coisa desagradável, né? E por isso eu diminui muito, vamos dizer assim, em 2 dias, um maço de cigarro leva 2 dias, entendeu? Mas sempre eu tenho que saber que está lá, né? Foi quando me perguntaram, e se você não tiver, né? O fato de não saber que já é um problema para o fumante, né? Eu tenho que saber que ele está ali, guardadinho, me esperando quando eu estiver pronto para alguma coisa. Mas agora, não ter, a vontade já aumenta, né? É uma coisa, é um vício que eu chamo de um vício dos ignorantes, para que eu já tentei parar várias vezes sem sucesso, né? E aquela coisa, só me lamento por isso, né? Que eu não faço força para ninguém começar nisso. Infelizmente mesmo. Acho que 2 pontos que o Hernani toca, que é muito interessante. Acho que a geração dele, que eu compartilho também, acredito que nós fomos uma certa vítima de todo um glamour cultural que se estabeleceu no passado que envolveu o tabagismo. Porque isso é muito verdade. Havia na cultura em geral, filmes e um status quo que era preconizado de que o indivíduo é bem-sucedido, que era bem de vida, então ele fumava, né? Então as propagandas, elas eram muito voltadas para isso. Inclusive tinha marcas de cigarro que nas suas propagandas colocavam gente fazendo atividade física, né? Pulando de paraquedas, saltando né? Nadando, quer dizer, não tinha nada a ver, né? Mas gerava no jovem essa atração. E outra coisa que ele comenta também, que eu acho bem interessante, é o fato de que para o indivíduo que quer parar, ele percebe já essa rejeição social em relação a ele por ele fumar. Então se adiciona uma camada a mais de angústia na pessoa que quer parar, porque ele percebe há uma rejeição que foi sendo construída ao longo das últimas décadas, né? Que hoje faz o indivíduo que quer parar ter essa angústia adicional de que, além de saber que faz mal para ele, ele se sente, em certas situações, numa rejeição social, né? É uma coisa constrangedora. Até, constrange nós mesmos, né? Mas só que é um vício, né? Quando tem uma pausa grande, bota lá umas 2 horas. Eu tento, nessas 2 horas, fumar tudo que eu não fumei enquanto eu estava atendendo. Mas é preocupação. Cheiro da roupa, camisa, né? E essa lei que veio, então, mesmo eu fumando, foi a melhor coisa que está existindo. Né? Porque mesmo com o vício, eu não saio para fumar, sabe? Dá a impressão que eu estou perdendo aquele momento ali de ar puro, vamos dizer assim. E se sair, eu vou chegar fedendo, né? Porque as pessoas ali não estão fumando. Porque antigamente não. Saía mesmo antes de fumar, a gente ficava com o olho ardendo, né? Cheirando mal por causa dos outros, né? Mas hoje eu estou me colocando nesse lugar, mesmo tendo que fumar lá fora, um espaço, né, específico para fumantes, eu evito porque eu vou chegar com um mau cheiro, né? Isso é muito triste, né? Mas é verdade. Até essa lei, ela dificultou essa questão do fumo, né? Porque o ato de fumar acontecia em qualquer lugar. Sim. No restaurante, dentro de casa. Tudo bem que dentro de casa não há proibição, mas no restaurante isso acontecia, né? Com crianças, com pessoas alérgicas, inclusive, né? Estavam expostas. Sim. Havia também a questão do fumo passivo, né? Total. Pessoas que acabavam fumando, né, de uma forma que não era ali.
sim. Mas hoje, até mesmo quando não há o cigarro internamente, se fala muito que, por exemplo, a roupa da pessoa já leva ali as substâncias, né? Sim, isso gera o cheiro que incomoda tanto, né? Em relação ao tabagismo passivo que você comenta, isso expõe, inclusive, trabalhadores que não fumam, mas que precisavam estar em um ambiente antes dessa lei e forçosamente eles tinham que passar, às vezes, 4, 5, 6 horas do seu turno em um bar, né, fumando passivamente. Né? A gente sabe hoje que se você convive com alguém que fuma ou frequentemente está num estabelecimento, então, que tem fumantes ali dentro, equivale a como se você estivesse fumando meio maço por dia, que é o que você fuma, né? Você diz que um maço dá para cada 2 dias, você fuma meio maço por dia. Então, você tem um indivíduo que está ali num setor e que acaba estando exposto. E graças a essa lei, a gente protege, inclusive, esses trabalhadores. Hernani, você já sentiu no seu organismo, como você começou a fumar muito cedo, ali ainda jovenzinho, sim, né? Sim, lá para os meus 16, 17 anos. E você percebeu, assim, que, ou de repente, como até locutor ali, né, naquela idade, a voz começou a ficar diferente, tosse? Fica mais grave, né? E na hora de entrar no ar, né? A música está tocando, tocava três músicas, 4 músicas. Claro, aí não fumava. Aí quando não se fuma, o pigarro aumenta, né? Aí antes de abrir o microfone para desanunciar a música ou fazer um anúncio, aí tem o famoso, né? Porque isso assim, já inconsciente mesmo, não tendo o pigarro, porque eu acredito que não seja o meu problema. Né? Porque tem gente que não fuma, tem mais pigarro do que eu, né? Aí tem aquele, né? Só para ter a segurança de não ficar falando com aquilo preso na garganta, sabe? Era uma coisa horrorosa. Eram de 4 a 6 horas dentro de um estúdio sem fumar, né? E com essa preocupação de fazer o bonito, né? Porque quem está te ouvindo gosta de ouvir uma voz, não uma voz com um pigarro, uma voz, né, deficiente de um próprio locutor. Né? E tem também quando nota-se numa piada, numa brincadeira de amigos, a risada do fumante é diferente. É muito diferente. Não é limpa, não é limpa. Tem aquela, não é, doutor? Sim. Tem aquela coisa, sabe? Quando é aquela gargalhada, não é uma gargalhada pura, é uma gargalhada que vem logo de uma tosse, né? Por quê? A falta de oxigênio. O lance de oxigênio, vamos dizer assim, no corpo, a saúde, é muito grande, sabe? Numa subida, entendeu? Quando eu comecei a carreira de locutor, era em Teresópolis, Rio de Janeiro, né? E eu morava numa subida. Para subir, para chegar em casa, era uma coisa horrorosa. Tinha que subir, né? Para um pouquinho, sobe um pouquinho. Aí aquela vem a consciência, para com isso, para com isso. A consciência e famílias, né, que nos amam, né? Minhas irmãs, por exemplo, né, eu sempre falo, para com isso, para com isso. Hoje mesmo eu falei para ela, vou fazer uma entrevista, ela fala e para com esse pi. Exatamente. Quem sabe, né? Vai ser aí o gatilho para mais um. Parar, né? Mais um gatilho, mais um gatilho. Agora, doutor, o Hernani, ele trouxe, então, algumas consequências aí que ele sente no organismo dele. Então, a questão do pigarro e a questão da falta de ar, né? Então, fala um pouquinho pra gente dessas consequências do cigarro e por que isso acontece? Por que dá esse pigarro? Por que as pessoas ali, de repente, não têm uma atividade física mais forte, né? A gente precisa entender que quando a fumaça do cigarro entra dentro dos pulmões, ao longo do tempo, isso se perpetuando, meses e anos, o pulmão reage a isso. Então, o que o tabagismo gera a médio e longo prazo é um processo inflamatório. Então, uma inflamação é o que vai causar o que eu vou falar daqui para frente. Então, a fumaça do cigarro gera uma inflamação pulmonar. Tá? Quando o pulmão começa a se inflamar, ele tem 2 caminhos para seguir.
E a primeira delas, o primeiro caminho, é aumentar a produção de muco. Então, naturalmente, a inflamação gera um muco, que todos nós produzimos muco. Isso é normal, até para que partículas que entrem dentro da gente sejam eliminadas. Então, isso é normal, mas é um muco excessivo. O outro caminho, né, e quando vai por esse caminho aqui do excesso de muco, a gente tem o que chama-se de bronquite crônica. Então, isso é bronquite crônica. Então, o fumante pode desenvolver bronquite crônica, excesso de muco. O outro caminho é o enfisema pulmonar. Então, essa mesma inflamação, ela vai para cá. Então, no caminho do enfisema pulmonar, o que acontece é o seguinte, quando a gente inspira um ar, né, da atmosfera, ele vai entrando nos nossos pulmões até chegar num lugar que chamam os alvéolos pulmonares. O que são os alvéolos? São pequenos saquinhos microscópicos que se enchem de ar com o ar que a gente inspira. Então, é como se fosse um cacho de uva. Pensa que tem várias uvinhas. Cada uva daquela é um alvéolo. O ar que está dentro desse alvéolo, ele passa o oxigênio para o sangue. E o que a inflamação faz? Ela vai destruindo as paredes da uva, do alvéolo. E você vai criando imensas cavidades que já não funcionam bem. Então, essas cavidades, elas estão cheias de ar, mas é um ar que não sai mais e ele é parado lá dentro e não oxigena o sangue. Então, isso se chama enfisema pulmonar. Seja a bronquite crônica, seja o enfisema pulmonar, o sintoma principal é a falta de ar, porque o muco em excesso dificulta a entrada do ar, é mais resistente para o ar entrar, é uma resistência que o ar enfrenta para atingir o alvéolo, ou seja, eu tenho que fazer mais força para colocar o ar para dentro, já que está semi-obstruído, falta de ar. Quando vai para o enfisema, a falta de ar também está presente, porque os alvéolos remanescentes, que ainda não foram destruídos, eles não são suficientes para dar conta. Então, em geral, esses dois padrões, enfisema e bronquítico, a gente coloca hoje dentro do que nós chamamos de DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Quem é bronquítico crônico é DPOC. Quem é tem enfisema pulmonar é DPOC também. Então, a DPOC hoje, ela congrega essas duas entidades. E geralmente, inclusive, é difícil um indivíduo ser 100% bronquítico ou 100% enfisematoso. Ele é uma mistura dos dois. Ele tem destruição dos alvéolos e, ao mesmo tempo, tem muco. Então, por isso que se juntou um pouco essas duas entidades, que antes a gente até separava, dentro de uma coisa só, DPOC. Então, isso gera a falta de ar para subir uma escada, para fazer o exercício, queda na oxigenação. Então, meus tecidos vão receber menos oxigênio do que deveria. Por isso que a gente diz que a DPOC ele é uma doença pulmonar, advinda do cigarro. Porém, com os anos, ela vai virando sistêmica, porque o cérebro, durante muito e muito tempo, com menos oxigênio, vai dando um sintoma de demência. A parte vascular vai comprometendo. Então, uma coisa que era estritamente pulmonar, ela vai criando outros efeitos sistêmicos. Por isso que a DPOC hoje a gente diz, ela é pulmonar, mas ela tem efeitos sistêmicos, né? O câncer de pulmão, ele é causado exclusivamente pelo uso do cigarro ou tem até outras questões envolvidas? Tem outras questões, mas como o cigarro, ele é o principal gás nocivo que as pessoas têm acesso, ele é o principal determinante. Então, outros gases nocivos, se inalados cronicamente, durante muito tempo, também gera o câncer. Só que é muito mais comum você ter contato com a fumaça do cigarro do que com uma fumaça de um defensivo agrícola ou uma fumaça de uma fábrica química. Então, o principal causador acaba sendo o cigarro, embora outros gases também podem levar ao câncer de pulmão. Isso te dá um certo medo aí? Muito, é assustador, né? Por exemplo, eu fumava bem mais, né? Nessa diminuída, vamos dizer, a última tentativa, né, que não deu certo, né, foi quando eu fui dormir, né,
aquela coisa quando você está indo dormir, mas ainda está acordado, né? Um gato no peito. Ui, 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 sabe? Aquela coisa, gente, o que é isso? Aí fazia, né? Aí diminuía, parava, sumia. Depois aquela coisa, quando eu estava quase dormindo, aí vinha esse barulho de novo. Aí foi o medo, né? E porque o que ele falou é assustador, né? Foi quando se eu não vou conseguir parar, porque, né, desde 17 anos não consigo, vou diminuir muito, vou diminuir essa minha dose, né? Se era 24 horas, certinho, 24 horas era o máximo. Hoje está levando 48, sabe? Ou seja, tem cliente que acha que, melhor, não sabe que eu fumo, por não ter cheiro, né? Também desse meu incômodo, essa minha preocupação, eu fumo, né? E corro para lavar a mão, lavo o rosto, lavo, né, a mão, tudo, né? Para não ter esse incômodo que eu me sinto incomodado, sabe? Foi uma coisa horrível. Aí eu parei, melhor não, aí eu diminuí essa minha dose. Sim. Depois, por me diminuir, eu não escutava mais esse lance, o chiado no pulmão. Você havia me perguntado sobre o pigarro, né? O pigarro, ele está muito relacionado, assim, um efeito ruim da fumaça do cigarro, além desses que eu já comentei, é que na nossa via aérea, nos nossos pulmões, principalmente aqui na traqueia, ela é revestida por pequenos cílios microscópicos, que em cima desses cílios está o muco que é saudável ter. Quando qualquer poeira, agente alérgico cai no meu pulmão, por exemplo, ele impacta, ele gruda nesse muco, que é o muco saudável. E esses cílios ficam o tempo todo levando esse muco de volta para a minha boca para eu engolir tudo bem. Então, ou seja, existe uma escada rolante de limpeza natural dentro de mim, que são esses cílios. E um efeito que o cigarro faz, ele vai destruindo os cílios. Então, eu tenho a minha parede da traqueia careca, sem os cílios. E eu tenho um muco, só que esse muco ele fica parado, porque ele não tem a escada rolante que leva esse muco para cima. Então, a partícula cai e fica ali. Por quê? O movimentador parou. E aí o que acontece é que a pessoa às vezes fica 6 horas dormindo numa noite, 8 horas de sono. Durante essa noite era para isso estar funcionando o tempo todo levando. Como não funciona, geralmente o fumante acorda e uma das primeiras coisas que ele faz é tossir e vem uma placa de secreção. Essa secreção que deveria ter ao longo da noite se desaparecido e isso fica dando ao longo do dia o pigarro, o sintoma que está preso, é porque você não tem essa movimentação. E outra coisa interessante, Hernani, que você comentou, é em relação ao chiado, que às vezes parece que é um gatinho, lá, você está perto de uma pessoa, né? Acordava com isso. Você respira e forma um gatinho, né? Isso é outro efeito do cigarro. Em volta dos nossos brônquios, nós temos músculos, é uma musculatura lisa. A fumaça do cigarro, ela ativa essa musculatura e faz com que ela contraia, diminuindo o calibre dos brônquios, por onde o ar passa. Se você tem um ar passando numa fresta estreita, é como um vento batendo numa janela que fica aquele barulhinho da ventania. Esse barulhinho que a gente sente é a via aérea, os brônquios estreitados e o ar cruzando aquela via estreitada. É por isso que quando muita gente para de fumar, ela sente, nossa, meu fôlego melhorou quase do dia para a noite. Por quê? Porque essa musculatura que andava muito tempo assim, ela já relaxa. Você já ganha imediatamente ali depois de alguns dias essa abertura. Isso já é passagem de ar mais aberta, né? E mais fôlego. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente continua essa conversa. Ainda tem várias dúvidas para tirarmos. Também vamos ficar na torcida aí para ser a última tentativa aí do Hernani para parar de fumar. Daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta com a Alesp em Pauta, hoje falando sobre agosto branco, de conscientização do câncer de pulmão. E a gente está falando bastante sobre essa questão do cigarro, quanto ele pode prejudicar a saúde. Aqui nos nossos estúdios eu tenho o Dr. Marcelo Fernandes, que é fisioterapeuta especializado na área da fisioterapia cardiorrespiratória, e também Hernani Carvalho, que é cabeleireiro. E fumante, talvez ex-fumante, vamos torcer. Vamos pensar assim. Doutor, vamos falar um pouquinho de outras questões que podem também trazer essa questão, doenças para o pulmão, não só para o pulmão, mas para o coração também. Tem o cigarro, que já é sabido há muitos anos. Hoje nós temos outras coisas, como narguilho, narguilé e o cigarro eletrônico. Fala um pouquinho sobre os riscos também desses produtos que são utilizados. Então, o cigarro eletrônico, que algumas pessoas até chamam de vaporizadores, na verdade ele foi criado no passado como uma ponte, como um recurso para quem gostaria de parar de fumar, quem quisesse parar de fumar. Então eu vou mudar do cigarro, do tabaco, né, tradicional, para algo menos lesivo, e aí então ele foi criado nessa perspectiva. Agora, no Brasil, o que a gente viu foi um movimento interessante, porque na medida que o vício do cigarro tradicional foi decaindo, até por conta daquilo que a gente falou no primeiro bloco, principalmente na geração mais jovem, viu no vaporizador, no cigarro eletrônico, uma alternativa que não lesa meu pulmão e que eu consigo, então, ter ali algum prazer social, de utilização. Então, há um tempo atrás, nós tínhamos cerca de 500 mil usuários de cigarro eletrônico. Hoje nós temos 2,2 milhões, é a estimativa. E esse número está totalmente dentro de uma faixa etária de 14 a 22 anos. Ou seja, uma população que está aprendendo a fazer uso do cigarro eletrônico. Só que ele não é tão positivo, não. As pessoas pensam que ele não é lesivo, mas ele é. Atualmente tem aparecido muitos estudos científicos que têm buscado validar esse potencial esse potencial para a doença que esse mecanismo traz. No Brasil, nós temos o comércio desses equipamentos. Eles são dispositivos eletrônicos que dentro deles você põe um líquido, né? E esse líquido muitas vezes tem sabores diferentes e graus diferentes de nicotina que não é regulamentado. E o que acontece? Um recipiente desse cigarro eletrônico, ele se aquece a uma temperatura altíssima, um filamento de metal que tem, ele vaporiza aquele líquido, e é isso que a pessoa inala. Então ela não está inalando vapor de água, ela está inalando uma substância que se vaporiza, e já foram identificadas uma dezena de substâncias tóxicas nesses líquidos que não são controlados. Inclusive graus muito diferentes e elevados de nicotina também. Só que há um risco adicional. Quando esse filamento ele se aquece, ele libera substâncias muito perigosas, como níquel, zinco, cobre. Isso entra dentro do pulmão, são partículas muito pequenas, que além de lesar o pulmão, elas passam para o sangue. Assim como o oxigênio passa para o sangue, elas se infiltram no sangue também. E começam a lesar, e pode trazer lesão na parte interna dos vasos, que é o que nós chamamos de lesão endotelial, que é a lesão da parte interna. E isso pode dar, então, fenômenos como trombose, aparecimento de placas de gordura nas artérias. Mas, mais recentemente, tem ganhado a mídia internacional um fenômeno muito grave relacionado ao uso do cigarro eletrônico, que é uma lesão que está sendo chamada de EVALE, que é uma lesão induzida pelo uso do cigarro eletrônico. A EVALE, então, ela aparece em algumas pessoas que fazem uso, que seria como pessoas que têm uma sensibilidade pulmonar maior, e ela conduz a como se fosse uma síndrome da angústia respiratória que dá na COVID. A COVID, por exemplo, era uma síndrome respiratória aguda. E é a mesma coisa, só que desencadeada pelo uso do cigarro eletrônico.
Então, essa nossa conversa é extremamente pertinente até na promoção de informações para que a população consiga se empoderar e trabalhar isso mais nos jovens, nos filhos, né? E essa gama de literatura científica que está chegando é inclusive para sensibilizar alguns órgãos para que haja um controle e haja maior um aparato de controle sobre esse dispositivo. Hernani, como que você fica escutando tudo isso? Porque assim, são as informações e informação é o que vai fazer com que muita gente tome ali uma decisão de mudança. Claro que eu acho que para um fumante deve ser chato toda hora alguém falar, você precisa parar, você precisa parar, mesmo as pessoas querendo o seu bem. Mas como lidar com isso? Com a coisa do é chato vocês ficarem pegando no meu pé. Sim. Porém, eu sei que também é perigoso. Mais chato ainda do não fumante é o ex-fumante. Acho que o fumante sofre mais com o ex-fumante do que o não fumante, ou seja, o fumante passivo, né? Porque tem essa coisa, eu quero te tirar desse mundo, não para com isso, sai disso, entendeu? Eu caminhando para o salão, com cigarrinho, saiu do metrô, caminhando para o salão, né? Aí tinha um jardineiro fazendo a limpeza dele, o trabalho dele. Foi quando ele viu, pode passar, irmão, mas larga esse veneno da tua mão, larga. E aquilo me constrangeu tanto que hoje, quando eu vejo ele, eu não passo por onde ele está passando, eu atravesso outra rua. Ou se ele não foi fumante, ou melhor, se ele foi fumante um dia ou não fumante. Ou seja, é uma perturbação, né? Mas que a gente tem ciência disso, que as pessoas querem o nosso bem, com certeza. Né? Outra coisa que eu não faço é fumar perto de um amigo que não fuma, sabe? Exatamente, de novo, por causa do cheiro, né? O cheiro que vai ficar em mim, o cheiro que fica no ar, mesmo dentro de casa. Né? Eu prefiro me afastar do que ficar ali do lado dele, jogando cigarro mesmo para fora, aquela coisa assim. É uma coisa que incomoda muito. Incomoda muito, é constrangedor. Doutor, até assim, esse constrangimento não necessariamente é o que vai dar ali um start para parar. Tanto que o Hernani comentou que algumas vezes ele né, tentou ali parar, parou por alguns dias por causa disso, mas não conseguiu. O que pode ser efetivo? O senhor trabalhando nessa área, o que pode ser efetivo tanto para quem fuma e fala, eu quero parar, mas não consigo, e também para quem nem deve entrar nessa, né? Assim, acho que até ouvindo o Hernani falar, né, é um depoimento que nos sensibiliza, né? Acho que a gente tem que entender que fumar, ele é um ato social. Ele é um ato que transcende o simples prazer que o cigarro proporciona ali naquele momento, né? Ele é um ato social. E como ato social, ele tem gatilhos sociais e até alimentares que desencadeiam a necessidade de, né? Então, uma saída com os amigos, a cerveja, é muito difícil não fumar depois de um café. Então, são esses gatilhos que é necessário que a pessoa identifique esses gatilhos para que ele possa, na perspectiva da cessação, da interrupção do tabagismo, ele possa, identificando esses gatilhos, tomar decisões na direção de, ao minimizar os gatilhos, eu estou minimizando a minha vontade de fumar, né? Porque existe sim essa questão da dependência química, da nicotina, mas existe também todo um aparato que é relacionado ao social, né? Estar com os amigos ali e dispara à vontade, né? Bom, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele ampara essas pessoas que querem parar de fumar, né? E é preconizado, né, no SUS o uso de alguns medicamentos e até de adesivos de nicotina, né? Mas também está embutido nesse tratamento público o que a gente chama de terapia comportamental,
que ela pode ser individual ou em grupo. Terapia comportamental é isso que eu estava comentando. É você se socializar com pessoas que têm o mesmo problema, que estão na mesma direção de interrupção, e identificar todo essa gama de coisas que envolve o ato de fumar, né? Então, acho muito importante as pessoas que querem, né, parar de fumar, entrem em contato com esses programas, para que até elas não se sintam tão sozinhas, porque é muito solitário. Né? E muitas vezes a reincidência, tentei e não consigo, vai trazendo uma frustração. Sim, sim. Vai trazendo, não consigo, já que eu não consigo, fica assim mesmo. E não, tem que se tratar o tabagismo de uma forma mais ampla, que não apenas a questão química ali. Acho que o adesivo é importante, mas não podemos esquecer de todo esse aparato, né, de comportamental que eu estou falando. E a outra questão que você coloca para quem não fuma, para não entrar, acho não, a campanha educacional, ela é a nossa arma, né? Campanhas educacionais que são vinculadas em rádios, TVs, né, em todos os veículos, e até essa nossa conversa, às vezes parece que a gente enxuga gelo. Poxa, eu faço, mas continua tendo, mas não. Ao longo prazo, você cria uma cultura na população, tanto é que se criou uma cultura nos últimos 20 anos, né, de uma certa rejeição no ambiente, né? Então, acho que isso a gente resolve com campanhas educacionais e com uma legislação protetora como essa lei, que agora a gente comemora, né? Se não existisse a lei, as pessoas estariam fumando. Então, quer dizer, é um arcabouço legal, mas, ao mesmo tempo, campanhas educacionais contínuas. Né? O senhor falou agora que o ato ali de fumar é um ato social, né? Então, estar ali com as pessoas. O Hernani trouxe uma questão também emocional, porque ele fala assim, eu, de repente, eu nem vou fumar, mas eu preciso saber que o cigarro, que tem cigarro. Né? Então, é uma questão emocional. Sim. E como se trabalhar isso também? O cigarro, assim como até a gente poderia colocar outra coisa no lugar, o alimento, até pessoas que têm compulsão, isso passa por mecanismos internos nossos de compensação. Ou seja, eu preciso de algo que compense algumas frustrações que eu tenho, né? Todos nós temos frustrações, fragilidades, e em algum momento a gente necessita de uma compensação. E aí a gente coloca como algo que supre essa lacuna, algo que me compense, que me complete de alguma forma, que me dê um pouco de prazer. O cigarro, ele tem esse mecanismo embutido. E por ser social, muitas vezes é através dele que eu me integro a um grupo. Então, eu trabalho na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no curso de fisioterapia, e a gente vê esse problema muito na perspectiva do jovem que entra na universidade e quer ser aceito pelos amigos. Mas os amigos fumam cigarro eletrônico ou fumam. E aí eu vejo isso como um veículo de entrada para eu me socializar. Então, é totalmente emocional, é totalmente uma questão que o que está motivando ele, mais do que ele querer fumar, ele querer ser aceito, ser integrado. Então, há sim essa questão emocional que ela é muitas vezes a porta de entrada e a manutenção. Eu preciso continuar fumando porque os meus amigos fumam. Bom, é necessário se construir no jovem e na pessoa que fuma um trabalho, aí entra a terapia comportamental, de empoderamento pessoal, de conhecer a si próprio, as suas potencialidades, que você não precisa disso para alcançar esses objetivos que você quer. Então, essa sua pergunta da questão emocional está totalmente ligada. E é realmente investir nas pessoas, que as pessoas entendam que elas não precisam disso para se fazer conhecer, mostrar a sua potencialidade, né? Então, a gente desenvolve um trabalho junto aos jovens nesse sentido,
de empoderá-los, de trazer consciência de quem eles são. E nós temos feito alguns estudos justamente na população jovem. Como a prevalência maior é de cigarro eletrônico, nosso foco hoje lá na universidade é muito estudar o efeito do cigarro eletrônico nesse recorte de indivíduos jovens. E a gente já vê deficiências na função do pulmão, mesmo em curto prazo de uso, em pouco tempo de uso. Né? E aí também vai ter que passar por pais, por família, que entendam esse problema dos seus filhos também, né? Essa entrada nesse mundo do cigarro eletrônico, por exemplo. Porque é tudo um lance de fuga, né? Você está nervoso, pensa no cigarro, né? E não diminui, nem aumenta, não faz nada. É só o lance de você estar com o cigarro na mão, estou nervoso, estou ansioso, pensa no cigarro, né? Estou com fome, mas estou sem tempo de almoçar, mas eu tenho pelo menos um cigarrinho, aí a fome diminui. Não diminui. Não deixa de ficar nervoso, não deixa de ficar ansioso. É uma coisa ilusória que as pessoas... Uma fuga. Vou em cima de alguma coisa que vai me acalmar. E nada muda, a não ser isso exatamente que você está falando. Tem que ir mais uma coisa mais a fundo para poder colocar nos jovens, né, que está começando isso cedo, que eu acho aquilo é muita fumaça para 2 pulmões que vai para, né? É uma coisa incrível. Eu, por exemplo, já tentei até o narguilé, ou narguilé, como queiram, né? É tanta fumaça dentro de uma pessoa só que eu acho, como é que faz isso? Eu nunca consegui. Mesmo aquela coisa, é isso, é assim, assim, assim. Quando eu aprendi a fumar, é assim, assim, assim. Para besteira, o povo ensina fácil. Né? E eu nunca vi aquela coisa, tanta fumaça dentro de uma pessoa só com 2 pulmõezinhos. É uma coisa incrível. E o nada mais é que é uma fuga de não sabe nem o quê. Não se sabe. Hernani, até o doutor trouxe uma questão muito importante, a questão, né, da terapia, mas também de estar com outras pessoas que têm ali o mesmo objetivo, que estão também lutando, né, para parar com o vício. Como foi para você quando você tentou, as suas tentativas? Você estava sozinho ou você procurou ajuda? Sozinho, foi na marra. Foi na marra, aquela coisa. O susto foi ouvir o gatinho no pulmão, né? Aí eu falei, vou diminuir. Não, vou parar. Vou até onde eu vou conseguir. Muito sofrimento, muito sofrimento. Parece que a cabeça entra uma agulha de um lado para o outro e é aquela irritação. Você tem que manter o controle muito grande para não se irritar com um gato pulando em cima de você. Senão é capaz de matar o gato. É uma irritação muito grande, né? Porque você está faltando uma química ali que te deixa em paz, né? Que nada disso acontece. É completamente ilusório, como eu já disse. E quando eu parei, foi na marra, fumando, tendo uma pessoa perto de mim fumando o tempo todo. E aquilo não me incomodou. Aí eu pensando, eu não quero ser um ex-fumante chato. Se eu quero, ele vai ter que segurar a onda e vamos ter que parar. Eu vou ter que parar, independente dele parar ou não, né? E consegui, foi assim, de 20 dias a um mês, eu acredito que foi um mês, eu não me lembro exatamente. Foi por um mês. Mas a cervejinha, o final de semana, a baladinha, a vida social, né? Que foi aquilo, hoje eu fumo, porque eu estou bebendo, né? Amanhã não mais. Eu conseguia fazer isso. Tanto é que eu falei comigo mesmo, então eu só vou fumar quando eu estiver bebendo, no final de semana. Consegui, mas só que vem a fraqueza, né? Um nervosismo que passa, né? Uma crise que você passa, emocional, sei lá, financeira, aí lembra do maldito, vamos dizer assim, me dá isso daqui, sabe? Aí vai, pronto, aí a recaída. A recaída é pior do que fumava antes. Fumou mais. Eu fumei muito mais. Foi quando eu ouvi o gatinho, não, já que eu não consigo parar, eu vou diminuir, eu tenho que saber que ele está ali me esperando, né? Mas se eu não tiver, vai vir a abstinência pior do que ele não tivesse ali. Aí eu
nesse meu controle, eu consigo controlar. Eu vou fumar menos, eu vou fumar pouquinho, porque eu quero conseguir dormir sem um gato dentro do meu peito, entendeu? E é essa situação. As pessoas se refugiam numa situação ilusória. Sim. Não tem. E, doutor, essa diminuição, né, que o Hernani fez, então, assim, hoje ele fuma metade do que ele fumava há um tempo atrás. Mas a pessoa que quer parar, se ela começar a diminuir, tem um bom efeito ou realmente tem que tirar de uma vez? Como funciona? O que a gente preconiza é a cessação, é a parada. Claro que nesse processo você pode, dentro do que está sendo trabalhado, né, com o médico, com o processo, até numa UBS, vai se buscando caminhos para se buscar essa redução. Mas o importante é que você consiga parar completamente. Né? Para você ter uma ideia, indivíduos que parem, que sejam fumantes e que parem ainda enquanto tiver de 30 a 40 anos, ou seja, naquela faixa, ganha 10 anos de sobrevida. Se você é fumante e para entre 40 e 50 anos, você tem 9 anos a mais de sobrevida. Acima de 50, a gente tem 6 anos de sobrevida a mais. Então, quer dizer, parar de fumar, você vai viver mais se você parar de fumar? Vou. A gente sabe hoje que aumenta a sobrevida. E parar de fumar também traz efeitos muito rápidos, né? Como eu falei, os brônquios já abrem, a circulação e a oxigenação melhora, a pressão arterial tende a normalizar em poucos dias. Então, quer dizer, eu já começo a conviver com efeitos positivos da minha cessação. Então, a gente precisa que pare. Por quê? Porque se eu continuo fumando, ainda que menos, eu continuo o processo de destruição alveolar, que eu falei, que vai destruindo as paredes e os alvéolos vão se fundindo e vai virando algo que é tudo menos um alvéolo. E esses alvéolos que são perdidos, eles não se regeneram. É um tecido que não se regenera. Então eu perdi sim, mas o que você deixou de perder ainda permite, muitas vezes, que você tenha uma vida absolutamente normal. Talvez você não vai ser um atleta olímpico, né? Mas você vai continuar, você vai poder ser um atleta, um praticante de atividade física. O problema é quando a lesão é tamanha que aí você tem já uma DPOC que os sintomas vão se perpetuando, né? Então, a ideia é que eu minimize o grau de destruição, né? Pode ser tarde demais. E daí a questão do uso do cigarro, a gente falou bastante nos pulmões, mas também tem consequência no coração, a parte vascular também. Cerebral. O que mais, assim, a pessoa, de repente, ela nem faz uma conexão. Eu não acho que aqui tem um problema. O problema que eu estou vivendo hoje tem uma relação com o cigarro. Hoje a gente sabe, por exemplo, que o cigarro tem interferência também na parte gastrointestinal, que também muda toda a homeostase, que a gente chama, que é o equilíbrio, homeostase, é o equilíbrio da parte gastrointestinal. A gente sabe também que começa a haver uma perda cognitiva, então não se lembrar, não guardar as informações com tanta precisão, mas esquecer as coisas. Isso é fruto o déficit de oxigênio que eu falei, pelo qual o órgão foi submetido ao longo de muito tempo, né? A questão do déficit cognitivo é uma coisa que às vezes a pessoa está fumando durante muito tempo, claro, né? Isso precisa de um longo tempo para isso acontecer, mas às vezes está lá na frente e não entende, está muito esquecido, tem um déficit ali de memória e está associado a essa baixa oxigenação cerebral, né?
Bom, nosso programa chegou ao fim. Eu quero agradecer a participação dos nossos convidados hoje aqui. Agradeço Hernani Carvalho, cabeleireiro. Muito obrigado pela sua participação e dividir com a gente a sua história. Eu que tenho que agradecer e tomara que eu sirva de exemplo para algumas pessoas. Obrigada. Também agradeço o Dr. Marcelo Fernandes, fisioterapeuta especializado na área da fisioterapia cardiorrespiratória. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Os parabéns para vocês em relação à abertura desse espaço, que é um espaço que traz uma informação para a população e com informação a gente empodera as pessoas e potencializa as campanhas e as ações terapêuticas. Obrigado. Que agradeço. O Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.